Alcançar os irmãos. Deus já falou nesse culto de diversas formas, mas hoje Ele quer falar. Hoje o Senhor quer continuar falando na melhor parte que é a hora da palavra. Eu não poderia sair daqui sem fazer aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Então chegou Jesus junto com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E ele lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, diga comigo, e disse a Pedro, então nenhuma hora podes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos. Meu Deus! Porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantamos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Jesus, descrito no livro de João como o Verbo que se fez carne, ou no original da palavra, a palavra que desceu e habitou entre nós. Jesus, o Filho unigênito do Pai. Jesus citado em Isaías como o Cordeiro que seria levado mudo ao matadouro. Estamos falando aqui do homem que entregou a sua vida por mim e por você. Estamos falando aqui sobre um homem que morreu para que eu e você pudéssemos contemplar a vida eterna. Estamos falando de alguém que tomou o teu lugar numa cruz, tomou o meu lugar numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Mas eu não quero falar aqui sobre algo que já conhecemos, sobre algo que já é costumeiro a gente ouvir falar, sobre a crucificação de Jesus, não. Hoje eu quero falar sobre a oração de Jesus no seu leito de morte. Jesus orando no Getsemane, sabendo que após aquilo seria traído, seria espancado, seria cuspido, ele estava angustiado de alma. Então ele decide ir para um lugar onde era calmo, onde era tranquilo, um lugar onde ele poderia orar. Só que Jesus, estando naquele lugar orando, os seus discípulos estavam dormindo. Só que eu não consigo entrar na palavra sem contextualizar essa mensagem, porque eu não posso chegar aqui e dizer de oração sem falar que Jesus já ensinou a oração. Porque, Kaique, é muito fácil você falar sobre oração, mas eu não tenho uma base de como fazê-la. Então vamos lá para Mateus, no seu capítulo 6. Meu Deus! Versículo de número 5 adiante. Aleluia! E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu Pai que o vê e que está oculto, e teu Pai que o vê que está em oculto te recompensará. E orando não useis de vão repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, vós orais assim:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe, não nos induzais, não permita que caímos na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Então a gente não pode dizer que a gente não tem uma base, não tem uma instrução de Jesus sobre a oração. Jesus, ele começa o seu ministério, e uma das primeiras coisas que ele introduz, uma das primeiras coisas que ele ensina aos seus discípulos é a oração e o jejum, porque não tem outro método de se conectar ao Pai se não for através da oração. Não tem outro método de se conectar ao Pai se não for entre a oração e o jejum. Oração gera quebrantamento, oração gera proximidade, o jejum gera uma força sobrenatural que te dá força para vencer os teus desejos. Então é necessário que oremos. Glória a Deus. Jesus, ele instruiu os seus discípulos. Jesus, ele ensinou a gente como devemos orar. E ele mostra dentro dessa mensagem, ele mostra dentro dessa palavra, que a oração não é para que a gente venha fazer a vontade de Deus e adequar a nossa. Ele mostra nessa mensagem que a oração é para adequar a nossa vontade à vontade do Pai. Ele deixa isso claro quando ele diz: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua, seja feita a tua. Ou seja, a oração não é para que a nossa vontade venha a ser feita, a oração é para que a nossa vontade venha a se adequar à vontade do Pai, porque quando estamos em comunhão com a vontade de Deus, as coisas começam a fluir na nossa vida, e não é para não. Deixa eu liberar uma palavra do céu para a tua vida. Quando a nossa vontade está conectada à vontade do Pai, as coisas começam a ser boa, perfeita e agradável, pois a vontade do Pai é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, quando você está conectado com o Senhor, você entrega tudo para Ele e diz: eu não quero mais do meu jeito. Por que, Kaique? Porque os teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos, assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ou seja, Jesus ensina seus discípulos, nós como cristãos, como nós devemos orar, como nós devemos se entregar ao Senhor em oração. Ele ensina que devemos suplicar, devemos clamar, não devemos murmurar, devemos aceitar a vontade do Pai, ainda que ela nos doa. Hoje eu estava falando para o meu sogro, a gente costuma dizer que queremos viver a vontade do Senhor, mas quando a vontade de Deus é um não, a gente já não quer mais. A gente diz que queremos viver o que Deus tem para nós, mas quando o que Deus tem para nós não é o que queremos, a gente já não quer mais. Quando Deus diz: esse relacionamento aí não é da minha parte, a gente diz: aí meu Deus não, aí é profecia do homem. Quando Deus diz: essa casa aí não é o que eu tenho para você, aí você diz: não, aí é profecia do homem, porque você só quer que a vontade de Deus lhe agrade. E eu tenho uma palavra do céu para a tua vida: Deus não tem nada como agradar ninguém. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer, porque Ele não tem que pedir nada a ninguém. A minha noiva louvou aqui, eu vou parafrasear o teu louvor: quem deu conselho a Deus, quem deu algo a Ele para pedir que Ele restitua? Então Deus, Ele faz quando quer, na hora que quer, porque toda a autoridade está sobre as tuas mãos. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesse ambiente. O pastor trouxe aqui quando Paulo e Silas oravam dentro da cadeia. Paulo e Silas, vamos prender esses homens aí. E como que a gente prende eles? A gente prende as mãos, a gente prende os pés. Eu quero ver o que eles vão conseguir fazer dentro dessa prisão. Aí Paulo vai olhar para Silas e dizer: Paulo,
Silas vai orar, Silas. Eles vão começar a ter um diálogo e Paulo diz: se a gente ficar aqui chorando, se a gente ficar aqui murmurando, a gente só vai morrer. Aí Silas diz: nós fazemos o que, Paulo? Eu oro de cá, você adora de lá. Aí eles começam a entregar a adoração ao Senhor. Eu imagino Paulo orando dentro da prisão: Senhor, ainda que a gente venha morrer, eu não tenho medo da morte, porque eu combati o bom combate, eu guardei a carreira e eu encerrarei a fé. Eu sei que o Senhor me dará a coroa da justiça. E quando Paulo orava, e quando Paulo clamava, as cadeiras começaram a se quebrar, as cadeiras começaram a mover. Eu imagino os carcereiros olhando e dizendo: o que esses homens fizeram? Eles não tinham armas, eles não tinham picaretas, eles não tinham madeira, mas o que eles tinham, Kaique? Conexão com o Pai. Eles botaram os seus joelhos no chão e começaram: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. A sua adoração, a sua oração tem o poder de mover o coração de Deus ao teu favor. Eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não sei qual é a guerra que você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Continue a orar, continue a adorar, continue a acreditar, porque o Senhor chegou para responder orações desse lugar. Paulo e Silas estavam dentro daquele lugar, e eu imagino Paulo orando e Silas cantando. Kaique, mas eles estavam presos, eles estavam rumo à morte, mas eles estavam num só pensamento. E qual era? Mas tem que adorar, não pode reclamar, é só engrandecer pra a vitória aparecer. Aí Deus falou no coração de Paulo: mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios. E quando tu adora, ele está desfazendo laços. Ele é major, vai orar. Kaique, mas ninguém olha pra mim, o que eu vou fazer? Vai pro quarto. O pastor não tem que te ver, a pastora não tem que te ver, a Ellen não tem que te ver, eu não tenho que te ver. Quem tem que te ver é o Pai que está no secreto, porque no secreto Ele irá te recompensar. Então abre a tua boca de profeta nessa noite e adore ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é digno de honra e de glória. Ele é bom, eu sou indecalamante, oregadoras. Estimando, Ele é bom, Ele é bom, oregadoras. Ele está passando aqui, está descendo com um bálsamo aqui. Ele veio para curar seu coração. Eu vou descer. Essa tristeza não vai ficar na tua vida, essa tristeza não vai ficar na tua casa. Vai embora quando Ele chegou. Ele é oração e decalaveras.
me matem. Aí o Deus de vida se revela. Glória a Deus. Não fugiu ninguém daqui. Está todo mundo dentro das celas. Então o que aconteceu aqui, homem? Enquanto eu orava, moço, enquanto eu clamava, meu Deus se revelou a nós. Ele desceu aqui neste lugar. E quando o general de guerra desce, não há cadeias que o parem. Não há cadeias que o parem. Não há forças que o segurem. Nada pode parar quando o general chega. E prova, Kaique, eu provo. O gadareno não podia ser contido por cadeias. O gadareno não podia ser contido por pessoas. Aí Jesus chega lá em Gadara. Aí o gadareno vai se prostrar para ele e vai dizer: mestre, o que temos contigo não é chegado a nossa hora para que venha nos atormentar. Eram os demônios se prostrando a nosso mestre. Se os demônios se prostram a ele, o que vai parar você? Se você tem um Deus que até os demônios se prostram a ele. Sabe o que o diabo teve que fazer para provar Jó? Pedir permissão. O inimigo não tem autoridade sobre a tua vida. Satanás não tem autoridade sobre a tua casa. Satanás não tem autoridade sobre a tua família. Satanás não tem autoridade sobre o teu casamento. Levanta tua mão que eu vou liberar uma palavra do Senhor. Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. Satanás não tem autoridade sobre a tua casa. Porque quando Jesus chega, ele tem que bater em retirada. Hoje você vai chegar diferente em casa. Você vai colocar a planta do seu pai e vai dizer: ei, Satanás, Jesus entrou aqui primeiro. Eu consigo ver Jesus quebrando laços nessa noite. Jesus está quebrando cadeia aqui neste lugar, pastor. Satanás achou que você ia sair daqui do mesmo lugar, ia sair daqui da mesma maneira. Só que Jesus chegou primeiro. Aleluia! O Todo-Poderoso aqui está. Chegou aqui para te curar. Essa ferida vai curar alguém. Essa tristeza vai curar alguém. Está te ferindo, mas Deus vai usar para curar. Jesus nos ensina sobre o poder da oração. Jesus nos ensina que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Jesus nos revela que quando o justo ora a Ele, as coisas mudam, as coisas passam a ser diferentes. Verdade, Deus. Me prova, Kaique, eu vou provar para você. Mateus 26, novamente. Jesus, ele chega no Getsemane, ele deixa 8 dos 11 discípulos que estavam com ele em uma parte. Ele se retira mais à frente para orar. Ele leva com ele Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Porque tem coisas, tem processos em nossa vida que permitem que pessoas estejam, mas tem outro que Deus não quer que pessoas estejam. E isso é Deus nos revelando quem é para estar e quem é para não estar. Jesus andava com 12. 3 eram próximos, mas só um se deitou ao seu peito. E entre esses 12, um ainda o traiu. Então Jesus estava dizendo, revelando aqui: nem tudo que passamos, todas as pessoas têm que saber. Ele leva 3. É verdade, Jesus. Ele leva 3. Forte, Jesus. Então ele diz para esses 3: Pedro, Tiago e João, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele vai orar.
estava angustiado, Tiago. Ele estava calma, chorando, calma, doendo. O livro de Marcos vai dizer que ele chega a suar sangue, de tanto que era o processo era grande, pastor. Ele começa a orar: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Só que aí ele lembra da oração que ele ensinou. E qual era, Kaique? A minha vontade não importa, o que importa é a vontade do Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, porque a tua vontade é melhor do que a minha. Ele estava machucado, ele estava ferido, ele estava oprimido, porque ele sabia o que viria a passar. Ele sabia que no ombro dele ele carregaria uma cruz. Ele sabia que ele seria chicoteado, que pessoas que ele curou, ele veria na multidão dizendo: crucifique-o, que o sangue dele esteja sobre nós, sobre nossa família. Ele sabia de tudo isso. Aleluia, Deus. Só que algo me chamou a atenção nessa palavra, pastor. Ele volta quando ele diz para os discípulos orarem para esse segundo local. Em vez de ele falar com os 8 ou com os 3, ele cita um nome em específico. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro. É uma pequena palavra que muda todo o contexto da história. E disse a Pedro: vigiai. Então não pode nem uma hora vigiar comigo. E ele completa: vigiai e orai, para que não lembrais. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é. Ô Pedro, está dormindo quando era para orar? Meu Deus. Era você estar orando, Pedro. Por que, Pedro? Tu não sabe, mas eu sei, Pedro. Meu Deus. Você não sabe o que vai acontecer, Pedro, mas eu sei. Meu Deus. Era para você estar dormindo, não. E por que, Senhor? Vai acontecer um negócio aí. Vai subir o que vai me trair, e vai subir outros homens. Você tem que estar preparado para essa situação. Só que Jesus não contou para Pedro. Jesus mandou orar, Pedro não ora. Que professor vai contar para você quando você está sendo provado? Vai te dar as respostas da prova? Nenhum. Jesus deixou ali e falou para Pedro: vigia e ora. Pedro não vigiou, nem orou. Chega Judas com os soldados romanos, com o servo do sacerdote mau. Eles perguntam. Judas chega, o trai com um beijo. Eles perguntam: quem é Jesus? Jesus se apresenta a eles. Então Pedro puxa uma espada e corta a orelha de mão. Jesus olha para Pedro e diz: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Verdade, Deus. Tá, Kaique, mas o que você quer falar com isso? O mesmo Jesus que chegou no Getsemane angustiado, ferido, com o coração contrito, porque saberia o que passaria, e disse para Pedro: Pedro, vigiai e orai. Vê Pedro cortando a orelha de mal. Aí esse Jesus abaixa, Priscila, pega a orelha de mal e coloca no lugar. Mas Jesus não estava ferido. Como que alguém ferido cura? Aleluia. Jesus não estava ferido, angustiado. Como que alguém que está angustiado vai curar alguém? É porque a gente costuma ouvir um homem falar: você tem que estar perfeito, curado, senão você vai sangrar em cima dos outros. Mas com Jesus tem isso não. Vou provar dentro da Bíblia para você. Jesus estava ferido, Jesus estava angustiado. Ele vai para o secreto da oração e sai de lá pronto para curar. Porque aquilo que o feria foi o que fez ele curar alguém. Porque aquilo que o feria por dentro fez com que ele salvasse todos nós. E o que é que você quer dizer com
pediu a morte, se eles não tivessem orado, pastor, eles tinham matado. Mas quem ora não fere, quem ora cura. Eles ofereceram para ele a salvação. E quando ele pedia a morte, eles falaram: nós temos salvação para tu e para tua casa. Sabe, pastor Vitor, sabe o Pedrão que cortava a orelha? Quando ele foi para o lugar que Jesus mandou ele ir para orar, que dessa vez ele orou, ele foi lá e orou, ele ajoelhou e orou. O Espírito Santo desceu sobre a casa, consumiu todos que estavam lá dentro. Agora o Pedro que feria, já não fere mais. E quando os homens zombavam, em vez dele puxar a espada, ele puxa a Bíblia e diz: varões galileus, não estamos embriagados. Isso aqui é o Espírito, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Porque quem ora não fere, quem ora cura. O Pedrão que pegou a espada e cortou a orelha de Malco se levanta depois de curar. Glória a Deus. Depois de curar, Pedrão se levanta. Ele estava lá, pastor, cheio do Espírito. E o que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz, pastor? Vai orar. Foi ele e João para o templo, vamos orar. Pedro era raivoso, Pedro era estourado, estressado. Aí Pedrão vai lá orar. Enquanto ele estava chegando no templo, o homem olha para ele e diz: poderia me dar uma esmola? Aí o Pedrão que costumava cortar a orelha, o Pedrão que costumava falar mata todo mundo, ele vai olhar para esse homem, cheio do Espírito: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem que estava no chão, ele entra no templo pulando e adorando. E as pessoas que costumavam ver diziam: o que aconteceu? Eu vi esse homem aqui na porta, paralítico, como ele está pulando aqui dentro. É porque quem ora cura. O homem que veio orar curou ele aí fora. Então eu tenho uma palavra do céu para te dizer: isso que está te ferindo, no dia que você orar entregando ao Senhor, vai ser usado por ele para curar alguém. Essas suas feridas serão saradas pelo bálsamo do Espírito Santo Consolador. Jesus chegou aqui hoje para dizer: estou passando com cura sobre este lugar, estou passando com bálsamo sobre este lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu costumo ouvir nas igrejas aí fora? Chama um homem que canta corinho, que a igreja vai pegar fogo. Chama um pregador dos bons, que a igreja pega fogo. Naquele tempo, quando a igreja queria pegar fogo, sabe o que ela fazia? Entrava no templo, botava os joelhos no chão e iam orar. Verdade, Porque os discípulos ficaram 10 dias e 10 noites. Vem Espírito, desce Espírito. Eles não chamaram pregador de nome, eles não chamaram cantor de nome. Eles só estavam fazendo uma coisa: orando e clamando. No 10º dia, eles ouviram um vento veemente impetuoso que invadiu aquela casa, e todos foram cheios. E todos foram cheios. O Senhor incomoda a dizer: no culto de doutrina vem 5 gatos pingados. Se fazer campanha de oração, vem 8. Agora faz campanha da prosperidade para você ver se a igreja não enche. Faz campanha da porta aberta para ver se essa igreja não enche. O Espírito de Deus manda eu dizer: se está querendo viver um grande avivamento, bota o joelho no chão. Se o meu povo que se chama pelo